Olá, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores, Central no ar mais uma vez. Hoje para falar de mais uma especulação no Fluminense, mais um jogador que teria sido oferecido, mais um gringo que teria sido oferecido. Pelo menos dessa vez o nome é um pouco mais conhecido e o nome, imagino, agrada um pouco mais, assim, pode ser um pouco mais unânime entre os torcedores. A gente já vai falar bastante, né, sobre esse jogador aí, quem é, qual é a viabilidade, se os valores assustam, né? Já vai falar bastante sobre isso, mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, tá bom? Ajuda demais a gente a crescer, ajuda o canal aí a estar espalhando todo o conteúdo possível aí sobre o Fluminense, tentando deixar você o mais informado possível, tá certo? Se você gosta demais da gente aqui, do nosso jeito, do nosso carisma ou falta de, né? Enfim, quer ajudar a gente a crescer cada vez mais por R$ 2,99 ao mês, você pode virar membro aqui da Central, que ajuda demais a gente, tá certo? Soltar a vinhetinha aqui agora e já voltar para falar bastante sobre esse jogador. Quem é, tem chance de vir, enfim, tudo sobre ele. Então, galera, pois é, né? Mais uma especulação. Agora, daqui para frente, a tendência é ficar cada vez mais intenso, né? Essa movimentação aí de especulações do mercado. Fulano foi oferecido, Beltrano está sendo sondado, Ciclano está conversando, enfim, né? Fica muito essa coisa, muito essa parada especulativa. Eu não sei vocês, mas eu já estou meio sem paciência para isso, porque é muito papinho e, enfim, eu não estou nem um pouco otimista, para falar a verdade. Eu estou acostumado, né, com um padrão Paulo Angione de contratação, um padrão Doutor Mário de contratação, então fica difícil de se empolgar. O jogador aqui que eu vou falar hoje, né, notícia aí do portal torcedores.com, é um jogador assim, vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente não conheço tanto, tá? Mas ele tem ótimas referências, ótimas referências. É um jogador que já foi convocado algumas vezes para a seleção argentina, é titular do time dele, é titular do Independiente da Argentina, é de uma posição que eu considero muito carente do Fluminense e parece ser viável a contratação. Ou seja, tudo certo, certo? Tudo perfeito. Teoricamente sim, mas é por isso mesmo que eu não crio muita expectativa. Não conheço tanto o jogador, mas eu tenho um amigo que eu sei que entende muito do riscado, fala muito bem desse jogador, sempre fala que o Fluminense tinha que ir atrás dele. Esse jogador é o Fabiano é o técnico. É o Fabrício Bustos, lateral direito do Independiente, também já jogou na seleção argentina, já foi convocado algumas vezes, lateral direito. 25 anos, não é velho, tá numa boa idade, no auge físico, né? Não é muito alto, né? Tem lá seus, deixa eu confirmar aqui certinho, mas é menos de 1,70, 1,67 de altura, mas lateral direito, assim, laterais, né, em geral, a gente sabe que normalmente não são jogadores muito altos, mas a gente tem que ver a questão da impulsão e do posicionamento. O Calegari, por exemplo, é mais alto que ele, mas se posiciona mal, toma muita bola alta. O Samuel Xavier tem a mesma altura, não toma tanta bola nas costas pelo alto. Então isso é uma coisa que a gente tem que, né, analisar de jogador para jogador, tá certo? Mas é um jogador que tem um currículo interessante, né? Ele pertence ao Independiente da Argentina, tem seu contrato se encerrando em junho de 2022, ou seja, poderia assinar um pré-contrato no início de 2020, janeiro de 2022. 2020 foi foda, né? Essa agora eu surtei. Em janeiro, que não tem pandemia, entendeu? Aí eu parei no tempo. Em janeiro de 2022 ele já poderia, né, assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A notícia diz que o Fluminense tenta, né, um empréstimo com opção de compra. Ou seja, ele provavelmente estenderia o contrato dele com o clube e aí viria por empréstimo do Fluminense, o Fluminense pagaria um valor, o que facilitaria ele a vir já em janeiro de 2022. Também, segundo a notícia, é um jogador que o Fluminense já monitorava ele, tá certo? E aí ele foi oferecido. Então, assim, ele agrada, né? E agora o nome está sendo discutido ali, né, pelos analistas e pela cúpula tricolor. Eu acho que seria um excelente reforço, assim, apesar de eu não conhecer tanto o jogador, vendo os números dele aqui, né, por alto, 20 jogos na temporada no Campeonato Argentino, 1 gol, 2 assistências, 1 interceptação por jogo, 1 desarme 0,6 por jogo. Assim, bons números, tem um mapa de calor muito intenso ali pela lateral direita, ou seja, sabe chegar ao fundo, né? Tem essa chegada ao fundo, e é um jogador de seleção argentina, né? No ruim,
ele é um jogador que, inclusive, dá para revender, né? O Fluminense, infelizmente, tem que pensar muito nisso na questão da revenda. Com 25 anos, ele jogando, por exemplo, umas 2 temporadas aqui, com 27, ainda dá para você revender ele para algum lugar. Claro que não vai ser um valor absurdo, o Fluminense, não vai fazer a temporada dele vendendo um jogador de 27 anos. Mas, assim, ainda dá para fazer um dinheiro com o jogador. Tá certo? E a posição que ele joga é uma posição que eu considero muito carente. As notícias que saem, né, não costumam falar muito sobre a lateral direita do Fluminense. Falam que a diretoria procura um lateral esquerdo, um camisa 10, um atacante de lado e um centroavante. Eu já acho que a gente precisa sim, com bastante urgência, do lateral direito. Na verdade, eu acho que a gente precisa de muitas posições, né, no elenco. Goleiro, lateral direito, lateral esquerdo. Eu ainda acho que precisa de um segundo volante, meia, camisa 10, ponta, mais de um, centroavante, enfim. Acho que só na zaga que eu não traria ninguém. Isso se o Nino não for vendido. Se o Nino for vendido, eu ainda traria mais um. Mas enfim, é outro papo para outro vídeo. Mas a lateral direita é uma posição que eu considero carente. Né? O Fluminense teve aí atrás do Daniel Alves na última janela, quase fechou, enfim. Agora depois saiu o papo de que o Fluminense ainda estava querendo o Daniel Alves, logo depois ele fechou com o Barcelona, né? O Fluminense, disputando jogador com o Barcelona aí, novos tempos, né? Enfim, ele acabou indo lá para o Barcelona. E o Fabiano Fabiano, cara, toda hora tô falando Fabiano Bustos. Fabiano Bustos é o técnico do Barcelona. Esse é Fabrício Bustos. Pô, tudo F Bustos, pô. É difícil. O Bustos, lateral direito, né? Enfim, a posição dele ali, a gente tem Samuel Xavier e Calegari. Eu acho que assim, os dois seriam reservas bons para ser titular, ainda mais num clube, né, que, embora esteja fazendo um esforço absurdo, espero eu, vai disputar a Libertadores 2022, com esses dois aí fica difícil. O Calegari, beleza, ele tem lá seu potencial e tal, mas hoje eu acho ele muito cru, muito verde. Eu acho o Samuel Xavier até um pouco melhorzinho do que ele, mas muito longe de ser bom, muito longe de ser bom. Então, assim, precisamos de um reforço na posição. O Fabrício Bustos tem boas credenciais, é um jogador de seleção argentina, né? É um destaque do Independiente. Já vieram clubes atrás do Independiente para contratar o jogador, e ele não foi liberado porque o clube, né, vê ele com muitos bons olhos, mas agora o Independiente está precisando fazer dinheiro, né? Está passando uma situação financeira muito, muito delicada, muito complicada, e, enfim, já vê aí com outros olhos uma negociação do Bustos, até porque o contrato dele, né, já está mais próximo do fim. Isso poderia facilitar, por exemplo, os valores, né, a serem mais baixos pelo atleta. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Apesar de não conhecer muito a fundo o jogador, o nome me agrada, tá? Me agrada, mas assim, me agrada superficial. Não vou carimbar e falar, pô, isso aqui seria uma puta contratação. Não, mas assim, panorama geral, pelo currículo ali e tal do atleta, para mim é positivo. Né? Vamos aguardar aí a galera que acompanha mais o futebol argentino e tal, poder falar com mais detalhes, mas a informação é essa, Fabrício Bustos, lateral do Independiente, foi oferecido ao Fluminense, né? Está sendo monitorado aí, já foi oferecido, e o nome agrada. Vamos ver, né, se o Fluminense vai atrás. Vale ressaltar também que, segundo a própria matéria, o Fluminense tem a concorrência de Santos e Fortaleza, que são clubes, né, que assim, o Santos é um clube gigante, mas está passando uma fase financeira, né, muito delicada, está brigando embaixo na tabela do Brasileirão. Então, assim, eu acho que o Fluminense sairia na vantagem. E o Fortaleza está acima do Fluminense na tabela, mas está numa queda livre. Né? É que o Fluminense é muito incompetente, mas se vencesse o jogo ontem contra o Juventude, já poderia estar a um ponto do Fortaleza. O Fortaleza está em queda livre, tomou goleada nessa última rodada, enfim. Não sabemos nem se vai conseguir ainda ter um gás para se classificar para a Libertadores de 2022. Então, assim, o Fluminense, eu acho que, assim, dentre esses 3 clubes que estariam atrás do Bustos, né, aqui no futebol brasileiro, acho que o Fluminense é quem está em melhores condições para seduzir o atleta. Então, assim, vamos ver se o Fluminense vai atrás, mas acho que se for atrás tem tudo para sim conseguir fazer essa contratação. Repito, vamos aguardar os próximos capítulos, tá certo? O vídeo é esse, falei tudo que eu tinha para falar. Quero agora saber a sua opinião. Conhece o jogador? Agrada, não agrada? Tem opções melhores no mercado? Não precisa ir atrás do lateral direito? Enfim, deixe seus comentários. Eu quero debate aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia, tá certo? E vamos conversar muito sobre o Fluminense. Vamos falar sobre contratação, porque falar sobre o campo e bola do Fluminense tá difícil, tá difícil. A partida de ontem, meu Deus do céu, foi complicado. Então vamos falar de especulações para 2022. São coisas que a gente pode, né, ser um pouquinho mais feliz ou não, né? Ou não. O Fluminense tem sempre o ou não. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar o vídeo, vou reforçar o pedido para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Ajuda demais a gente aqui a crescer, tá certo? Nos motiva a estar produzindo conteúdo e tá aqui, né, nas boas e nas más, dando a cara a tapa para falar de Fluminense Futebol Clube, tá certo? Um abraço, saudações tricolores.